Olá, eu sou a Luísa, repórter do Aventuras na História, e diferente do que se pensa ao senso comum, o processo de independência do Brasil não foi consensual entre a colônia e sua metrópole, Portugal. Muito além disso, na realidade, esse movimento foi caracterizado por diversos conflitos de disputas entre esses dois territórios que defendiam seus interesses. Em entrevista ao Aventuras na História, o diplomata e historiador Hélio Francini nos explicou como podemos romper essa crença de um movimento pacífico entre os povos durante esse processo. Ele é autor de Redescobrindo a Independência, livro que desmascara esse importante evento da história do país, desvendando as camadas pouco conhecidas que estão por trás desse processo. O primeiro passo é exatamente a gente quebrar a noção de Brasil versus Portugal. A gente tem que rever, como eu mencionava, a ideia da herança colonial, ou seja, você tem antes da independência menções a brasileiros, brasilienses, brasílicos, mas com conotações e significados muito diferentes. Não era o que hoje nós nos entendemos como brasileiros. O sentimento maior, e havia uma dicotomia, era uma realidade local, ser pernambucano, ser paulista e ser português. Ou seja, em várias das inscrições, o que se chamam de brasileiro ou brasiliense na época, eram aqueles que viviam na colônia, ou seja, independentemente de onde tivessem nascido. Então, o que nós temos que entender vamos dizer assim, o Brasil pré-chegada da família real, ele é quase que um desenvolvimento colonial muito parecido com o que a gente viu na América Hispânica. Núcleos que tem alguma relação entre si, se a gente for pensar o Rio de Janeiro com a Bahia, com Pernambuco ou com o Maranhão, são núcleos que têm suas dinâmicas regionais, têm sua identidade regional muito forte, se a gente for pensar em Pernambuco, por exemplo, os livros do Evaldo Cabral, que destacam muito a cultura política pernambucana, você tem uma disputa até por capital provincial ou do vice-reino entre Salvador e o Rio de Janeiro. Então você tem núcleos que são relacionados, mas que estão muito mais ligados pelo fato de todos estarem conectados diretamente com a coroa e com Portugal, do que em si. Ou seja, você tem elementos de poder que, se a gente não tivesse a chegada da família real, você poderia imaginar, sim, um processo muito parecido com as colônias hispânicas, inclusive quebrando em mais de um país. Teria ser muito difícil, tudo bem que é um exercício apenas de abstração, mas você pensar o Maranhão da época ou o Pará da época, aceitando ter o Rio de Janeiro como capital e centro do poder, sendo que a relação com o Rio de Janeiro era muito pequena e muito pouca, sem o elemento que é a chegada da família real e depois a figura do Dom Pedro, que é uma figura simbólica, é um líder político, ou seja, não é apenas ele que faz aquele processo, mas ele acaba liderando um processo e sendo uma figura que, vamos dizer assim, estava um pouco politicamente, pairava sobre os demais grupos políticos. Enquanto na América Hispânica a ausência dessa estrutura de poder central acabou criando núcleos políticos que não se entendiam e foram quebrando em países, aqui você tem essa alteração que é a chegada da família real. E que a chegada da família real que constrói uma capital no Rio de Janeiro. Se a gente for ver a Dom João VI e toda a corte, você tem tribunais, você tem escolas militares. O Rio de Janeiro ele se torna a capital de todo o Império Português. O Reino Português tem sua capital. Em 1815, se nós formos pensar no fim de 1815, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Reino do Brasil, recém-elevado em dezembro de 1815 a Reino Unido com Portugal. Ou seja, o Brasil vira um reino em igualdade com Portugal, ligado à coroa. Então, esses elementos, eles trazem uma trama complexa que, no momento que você tem a Revolução do Porto, de 1820, você vai ter, vamos dizer assim, quase que intenções ou objetivos, interesses que são muito contraditórios. Ao mesmo tempo que existe uma simpatia pelo constitucionalismo e pelo liberalismo, que as cortes constitucionais que estão em Lisboa, que pretendem criar uma nova estrutura para o Império Português, você tem um desejo da capital portuguesa, por exemplo, de Lisboa, de retornar ao seu estado de capital. Então você tem uma quebra, de uma certa forma, do poder anterior, do sistema de poder anterior, em que vai gerar uma certa incerteza e um certo caos, vamos dizer assim, uma certa quebra do sistema anterior, em que vai suscitar uma série de disputas, de incertezas, ou seja, você tem quase que um movimento um pouco caótico, que aos poucos vai se depurando em opções políticas.
algumas dessas opções políticas podem ser, de acordo com as províncias, optar por Lisboa e não pelo Rio de Janeiro, como a partir do dia do fico de Dom Pedro, o Rio de Janeiro passa a entrar nessa disputa política. Outros podem favorecer Lisboa pelo seu constitucionalismo. Então, você tem um movimento complexo que em cada província, em cada ponto desse reino do Brasil, você vai ter disputas locais, disputas regionais. E essa necessidade de, no fim, optar entre Lisboa e o Rio de Janeiro, que vai efetivamente gerar o conflito maior, que é o que a gente pode falar numa guerra de independência. Então, se a gente quiser resumir de uma forma mais simples, o que nós temos muito mais nesse processo pré-1822 de uma guerra civil entre portugueses, ou de um conflito político, para ser mais preciso, entre portugueses, que vai gerar uma ruptura entre as duas capitais que disputavam esse poder, que é Lisboa e o Rio de Janeiro, e a partir daí você começa a separar o que é Brasil, o que é Portugal. Mas nesse momento, você entender esse processo como uma disputa entre brasileiros e portugueses, com uma relativa entendimento entre eles, um divórcio pacífico, que é o mito que se fala, de fato é equivocado, e a gente pode pensar nas 30 mil, mais ou menos 30 mil tropas envolvidas na disputa pela Bahia.